Existe uma história muito comum no mundo dos negócios, da empresa, do trabalho. Eu acho que você vai reconhecer. Preste atenção nessa história. Era uma vez uma empresa que descobriu a fórmula do lucro. E a fórmula do lucro era receitas menos despesas. Até aí você provavelmente esteja reconhecendo essa parte da história. Mas a história prossegue e tudo o que é feito nessa empresa é para maximizar o lucro. Bom, se ele tem duas variáveis, então tudo que tem para ser feito é aumentar as receitas ou diminuir as despesas. Esse mundo que foi criado a partir dessa fórmula passou a ser um mundo reduzido em duas variáveis. Como é que se aumenta a receita? Bom, você aumenta preço, você aumenta volume, essa é uma maneira de aumentar as receitas. Esse é o caminho mais difícil. O mais fácil é o da redução dos custos. Eles são fixos, eles são variáveis, então de alguma maneira você tenta buscar alternativas para que essa equação resulte sempre num lucro melhor. Mas olha, essa história do lucro de uma empresa, de um negócio, de um trabalho organizado ao redor dessa equação não para por aí. E por que não para por aí? Porque começa-se a traçar planejamentos financeiros, planilhas eletrônicas para tentar buscar algum tipo de regularidade nessa variável chamada lucro. Ora, se toda a empresa se organiza ao redor desse lucro, se o trabalho se organiza ao redor desse lucro, há de se buscar regularidade em tudo, porque qualquer coisa que escapar torna esse lucro fugidio. Então é necessário planilhas eletrônicas, planejamentos financeiros, planejamentos e controles da produção para que tudo isso aconteça da maneira que se espera. O líder também se configura como aquele personagem que tenta assegurar de alguma forma a equação do lucro. Tenta assegurar de alguma forma de que receitas menos despesas garantam aquele resultado. Vamos chamar de líder por metas, porque aí ele estabelece uma porção de metas, tanto de receitas quanto de despesas, para que o lucro seja garantido. Ele é um tipo também de líder tesoureiro, porque se as coisas não acontecerem devidamente lá no numerador, ele há de controlar de alguma maneira o denominador. Olha, mas muito bem, era uma vez uma empresa que descobriu a fórmula do lucro. E o lucro é receitas menos despesa. Aí ela vai se focar no produto, para que esse produto seja mais barato de ser fabricado, portanto mais barato de ser vendido, para que haja demanda. E ela vai se preocupar para que esse produto tenha um certo padrão de qualidade, para que ele não seja devolvido, e isso diminuiria a fórmula do lucro. E ela vai arrumar maneiras de fazer esse produto, de fabricar, produzir, entregar da maneira mais rápida possível. E aí ela corre atrás de uma palavra importante para quem entrou nessa história de que lucro é receita menos despesa. Essa palavra importante chama-se produtividade. Então aí está organizado todo um jeito de trabalhar, de fazer negócios, aonde a equação é a predominância de tudo. Tanto é que é muito comum, quando esse lucro não é do tamanho que se almeja, começa-se então a buscar estratégias que sejam imediatistas. O que é que pode ser feito para salvar o lucro do ano, o lucro do semestre, o lucro do mês, o lucro da semana? Então, é isso que passa a acontecer, estratégias imediatistas. O certo é apontar
atirar, fogo. E a empresa começa a trabalhar de um jeito diferente, fogo, atirar, apontar. Então começa-se a dar tiro para todos os lados. Mas essa empresa, essa história dessa empresa que se organizou ao redor do lucro e da equação receitas menos despesa, começa a ter também uma relação utilitária com todas as pessoas ao redor. Vale mais os ovos da galinha do que a galinha. Se a galinha não coloca ovos, livre-se da galinha, porque tudo o que se deseja são os ovos da galinha, e que sejam de ouro. Se for ovos de ouro, essa galinha é uma galinha valiosa, mas somente enquanto ela colocar ovos de ouro. Bom, e também para outras pessoas do holograma dessa empresa. Entenda por holograma todos os agentes que fazem com que o negócio aconteça: fornecedores, clientes, colaboradores, investidores. Todos eles são, as relações com todos eles são relações utilitárias, são relações objeto, vamos dizer assim. E a tendência desse tipo de história é acabar num rodamuinho. Rodamuinho é aquele que você fez um movimento muito grande, fez um alvoroço muito grande para tudo acabar do mesmo jeito, ou seja, criando uma nova planilha eletrônica, estabelecendo os números de receitas e de despesas e botando todo mundo para correr atrás desses números. O efeito disso tem o nome de ufa, é o sentimento de ufa. Ufa quando você atinge as metas, mas ufa também quando você não atinge as metas. E o ruim de atingir as metas é que sempre haverá uma maior no exercício seguinte. Então, portanto, uma tristeza sem fim. Mas essa história, se é que você está reconhecendo, ela causa alguns efeitos colaterais. Eu vou dizer dois deles. Um primeiro efeito colateral é o efeito ponto cego. Tem muita coisa que está acontecendo ao redor desse negócio, mas que você não vê, você não enxerga. E não enxerga por quê? Porque você está magnetizado pela fórmula do lucro, receita menos despesas. E tudo que existe além disso, você não consegue enxergar, embora possa estar abaixo do seu nariz, mas você não consegue enxergar porque você está hipnotizado pelas suas planilhas eletrônicas. Esse é o efeito ponto cego. Por que esse nome? Porque está lá, mas você não vê. Tal qual um carro que passa ao seu lado quando você está dirigindo à direita ou à esquerda e os seus espelhos não captam, mas o carro está lá fazendo a ultrapassagem. O outro é o efeito insânia. O efeito insânia é esperar que algo aconteça, mesmo repetindo esse movimento, né? Eu me lembro muito bem, numa época, não tinha transmissão ao vivo de jogos de futebol, né? Era só videotape. Então era interessante, isso para não concorrer com as bilheterias, então por isso que os jogos não eram passados, transmitidos ao vivo. Bom, e aí então a gente ouvia o jogo, não queria perder, ouvia pelo rádio, sabia do resultado e à noite passava o VT, ou videotape. E a gente acreditava que alguma coisa pudesse mudar naquele jogo, que o time da predileção pudesse dar uma virada e ganhar um jogo que já estava perdido. Isso é o efeito insânia, é a gente acreditar que alguma coisa pode acontecer fora daquela realidade. Existe um conceito que se chama iceberg da ignorância. O líder por metas, ele conhece apenas 4% da realidade. Então imagine um iceberg onde aquela parte visível que ele conhece é apenas 4%. Todo o restante ele desconhece. E isso acontece por causa do quê? Isso acontece porque ele está preso, fixado na fórmula do lucro, que é receitas menos despesas.
Olha, eu não sei se você gostou muito dessa história, mas nós somos ou fomos muito vítimas desse tipo de trabalho, desse tipo de empresa, desse tipo de negócio que mais bem representa o que nós chamamos de uma velha economia. Bom, mas vamos para uma história boa agora, não é? Então, era uma vez uma outra história, viu? E olhe, preste atenção, porque tudo que às vezes nos falta para virar a chave das nossas histórias é de um entendimento, não é? De um entendimento como compreender que mercados são negócios. Ué, até aí tá óbvio, não está? Negócios são conversas. Opa, é óbvio? Sim, é óbvio, mas preste atenção. Conversas são pessoas. Óbvio, é óbvio. E pessoas são relacionamentos. Bom, então eu estou falando uma porção de coisas óbvias. Mas se isso é muito claro para você, eu lhe faria uma proposta. Que você substituísse as variáveis da fórmula do lucro por uma outra, muito mais legítima, se você então concordou com essas minhas afirmações. E quais seriam as variáveis mais legítimas? É que lucro é igual equipe comprometida mais cliente fidelizado. Olha só, eu mantive duas variáveis na equação do lucro, mas são outros tipos de variáveis. Lá eram variáveis reducionistas, né? Eram números apenas de receitas e de despesas. E agora eu estou mostrando duas variáveis que são desenvolvimentistas. Por que desenvolvimentistas? Porque uma equipe comprometida é trabalho para o resto da vida. Cliente fidelizado é trabalho para o resto da vida. E isso não é uma má notícia. Isso é uma boa notícia que vai tornar o seu negócio, a sua empresa e o seu trabalho muito mais apaixonantes. Agora, vai precisar lidar com algumas coisas difíceis. Por exemplo, a realidade, ela é irregular, ela é instável e ela é irracional. Então, todo aquele tipo de liderança voltado para o poder e para o controle não vão funcionar diante de uma realidade que é irregular, instável e irracional, né? Às vezes você não consegue entender por que as coisas são tão irracionais. Mas sabe por quê? Porque toda empresa que se humaniza, toda empresa humana, ela é disfuncional de alguma maneira, porque isso faz parte da fraqueza humana, não é? Isso não é um problema, é só para entender que isso é uma condição para empresas que se humanizam. E aí você já deve estar observando que essa nova fórmula do lucro é uma fórmula humana de enxergar negócios, empresas e trabalho, do que aquela outra, que é uma fórmula contábil. Estamos trocando o contábil pelo humano. Ora, se você então começa a acreditar que esse é o novo arranjo de trabalho, o novo desenho, não é uma liderança por metas que vai dar certo, mas é uma liderança por propósito. Isso é importante, uma liderança por propósito, que não é um líder tesoureiro, mas é um líder educador. Aquele que educa a equipe e que junto com a equipe educa o cliente. É um líder educador. Então é um outro jeito de trabalhar. Existe uma frase muito conhecida da sabedoria oriental que diz assim: quando o sábio aponta a lua, o tolo olha para o dedo. Preste atenção que isso tem a ver com a nossa conversa, porque o sábio aponta a lua e o importante é olhar para a lua,
mas o tolo continua olhando para o indicador. O indicador é o dedo indica, mas ele não é a lua. A lua é o propósito, a lua é a metáfora da estrela guia, daquilo que nos direciona, nos inspira, nos mostra o caminho, nos mostra a direção. Mas há quem queira colocar apenas como objetivo metas que sejam alcançáveis, porque a lua não é alcançável. É verdade, a lua não é alcançável, mas é ela que nos coloca para caminhar, não é? É o propósito que nos coloca para caminhar, não é uma coisa de alcançar o propósito, mas é poder caminhar, não com aquele sentimento de ufa que nós falamos agora há pouco na história anterior, com outro tipo de sentimento que a gente vai ver qual é nesse tipo de história que eu estou contando agora para você. Olha, se lá o foco era no produto, aqui é o foco do cliente. E quando eu falo foco do cliente, não é foco no cliente, é do cliente, porque é tentar captar de alguma maneira o que o cliente sente e o que ele percebe. Lá na outra história, o foco do produto definia que ele tinha que ser mais barato, mais rápido e melhor. Aqui não. Aqui o foco do cliente mostra que nós temos que estar ligados nas suas súplicas. O cliente tem súplicas, ele está o tempo todo mandando mensagens para a gente, mas a gente, magnetizado pela fórmula do lucro, a gente não é capaz de escutar o que o cliente está dizendo para a gente. Então nós precisamos nos ligar nas súplicas do cliente. E quando isso acontece, aquela relação utilitária passa a ser uma relação sujeito-sujeito, não é? Passa a ser uma relação humana. E o sentimento, portanto, não é mais de ufa, é um sentimento de opa. Essa é a grande mudança que nós precisamos promover. Não se trata mais de um roda-moinho, conforme eu disse lá, que a gente faz aquele alvoroço todo, aquele movimento todo para ficar sempre no mesmo lugar e o máximo que a gente consegue é levantar poeira. Não. Aqui a estratégia é uma reviravolta aia. Olha só, 3 letrinhas mágicas, Aiacadabra, e isso vai mudar completamente a natureza do seu negócio. E o que se refere a essas 3 letrinhas? Atenção. Atenção no cliente, atenção na equipe, interesse pelo cliente, interesse pela equipe e amor pelo cliente e amor pela equipe. Isso vai fazer uma mudança muito grande. E eu posso lhe assegurar que esse lucro, ele é de maior tamanho do que aquele garantido por aquelas planilhas eletrônicas. Porque esse lucro vem da motivação humana, vem da inspiração humana, vem da criatividade humana, do cliente, do colaborador, porque no fundo ambos são o que nós todos somos, seres humanos. E aí nós nos encontramos nessa condição espetacular, que é de ser